Eu queria entender uma coisa. Quem foi que disse que só tem direito de reclamar do Brasil quem é brasileiro? Uma pessoa me pediu pelo WhatsApp para eu comentar aqui no canal sobre um americano que escreveu um texto aí, e esse texto meio que viralizou e tal, e ele está dizendo 20 motivos pelos quais ele não gosta ou detesta o Brasil. Para não ficar muito longo, eu vou colocar o motivo escrito, você pausa, lê o motivo e eu vou comentar sobre ele, porque senão... Bom, o título da matéria que eu recebi é: Americano revoltado escreve texto e viraliza na internet, 20 razões porque eu odeio o Brasil e os brasileiros. Depois de ser casado com uma brasileira e viver pouco mais de 3 anos no Brasil, um norte-americano decidiu cuspir no prato que comeu. Tipo, como se ele fosse obrigado a gostar de tudo que é oferecido para ele. Ele retornou para sua terra natal e usou as redes sociais para escrever tudo aquilo que odiou em nosso país. Primeiro, eu pesquisei um pouquinho mais a fundo. Essa matéria aqui ela é de 19 de julho desse ano, porém eu vi este mesmo post com essas mesmas descrições num vídeo do YouTube de 2014. Então isso aqui simplesmente está sendo reciclado de algo muito antigo que viralizou de novo. Mas vamos continuar. Primeiro comentário. Existem suas exceções? Existem, mas se ele tivesse realmente errado, a gente não ia ter morte no trânsito, briga de bar e tudo isso, briga entre vizinhos, vizinhos que não se gostam, tudo isso. Nós temos uma educação que faz com que o brasileiro pense que algumas coisas são totalmente direito deles e ponto, acabou, ninguém mais tem o que falar sobre o assunto. E esse é o resultado desse tipo de comportamento, brigas e tal, não sei o que, falta de consideração com as pessoas próximas. Isso é um ponto que eu não posso deixar de concordar com esse americano. Isso é uma verdade, sim, mas o problema está em como nós somos educados para o trânsito, porque a nossa educação para o trânsito é uma porcaria e isso gera esse problema, ponto final, acabou. Vamos pro próximo ponto. Isto é uma verdade. O brasileiro polui demais, ele joga lixo no chão como se fosse nada e não existe punição para pessoas que fazem isso. Por isso, nosso país vai se manter sujo enquanto não for aplicado nenhum tipo de punição para quem suja. Acabou. Precisam falar alguma coisa? É verdade. Ponto, acabou. O que eu entendi aqui é que quer dizer que as mulheres priorizam a aparência com relação a outros atributos que elas poderiam ter, tipo acadêmicos, profissionais, blá 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 blá, e que existe uma competição para ver quem é mais bonito e tal. Sim, isso acontece, isso também faz com que exista uma fama lá fora de que as brasileiras são pessoas muito bonitas, porque as mulheres sim se cuidam muito aqui. Isso não é uma coisa ruim, porém priorizar isso em relação a outros atributos que são mais importantes é uma coisa ruim. Então acho que é isso que ele está criticando. Esse é um ponto delicado, mas que no Brasil é verdade em sua grande maioria. Porque assim, é meio que uma coisa cultural. O homem desde pequeno ele é incentivado a estar pegando todo mundo, e a mulher desde pequena é incentivada a estar ali se guardando. Então culturalmente o homem ele fica com essa vontade, ele acha que pegar todo mundo vai dar a ele algum tipo de status superior e etc. Então sim, é verdade, eu já vi muito isso acontecendo, eu concordo com o que esse cara está falando. Infelizmente é uma realidade do Brasil que, na minha opinião, precisa ser mudada. Bom, nisso eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. O brasileiro ele tem um negócio muito ruim, chama fofoca, e o cara que é duas caras, que é ele tá falando mal de você por aqui, mas ele fala bem com você na sua frente. O brasileiro ele meio que tem medo de falar, de fazer uma crítica diretamente a uma pessoa, mas ele não tem medo de fofocar sobre essa pessoa e falar mal dela por trás, porque eu acho isso uma falta de respeito. Mas isso contradiz um pouco o que ele diz, que é tipo falar publicamente mal de alguém. Eu acho que publicamente, caso a pessoa não esteja presente, eu acho que esse é o maior problema do brasileiro. É muito difícil você ver um brasileiro falando diretamente para alguém mal dessa pessoa. Se você discorda, pode comentar aí. Eu tenho 24 anos, eu trabalho
desde os meus 16 e eu sou obrigado a concordar que uma das coisas que eu mais escutei na minha vida foi: você não precisa trabalhar se o chefe não estiver olhando. E eu acho isso uma das coisas mais ridículas que uma pessoa pode dizer. É claro que tem suas exceções e tal, mas aqui no Brasil isso é uma maioria. Fora os puxa-sacos que estão sempre lá puxando o saco do chefe e garantindo sua posição ali por puxa-saquismo e não por mérito. Bom, isso é uma coisa que infelizmente é verdade. Os ricos têm vantagens com relação aos pobres, principalmente no sistema penal, judiciário e tal, porque sempre conhece alguém aqui, delegado ali, filhinho de desembargador, bababá, como o caso recente que está rolando aí nas redes sociais. E o pobre, por ter essa dificuldade, esse difícil acesso a algum tipo de remuneração, pode partir para o crime. Porém, eu não acho que isso seja uma justificativa para o crime. Você ser pobre não justifica você cometer crime. O problema é que no Brasil um rico pode fazer crimes 1000 vezes piores do que o que um pobre vai fazer, mas por não ter aquela network ali, o pobre vai ficar muito mais tempo na cadeia e o rico pode mesmo nem ficar. Então isso é uma triste realidade do nosso país que precisa ser mudada. Os ricos têm mais vantagens, sim, não é novidade para ninguém. Você quer fazer experimento? Chega um professor, aí ele fala assim: a partir de agora vai ter um trabalho em grupo, se dividam em equipes e vocês vão ter que discutir determinado assunto. Vai virar uma papagaiada louca, porque a gente sempre quer ter a última palavra, quer sempre estar sendo ouvido. Então acontece muito isso mesmo, de todas as nossas discussões, inclusive dentro do Congresso lá, os senadores, os deputados, eles têm discussões que você fica se perguntando: nossa, esse é o pessoal que representa a gente, tipo, eles não conseguem ficar calado enquanto outra pessoa está falando. Então, tipo, isso é um mal do brasileiro, sim. A polícia é ineficaz? Sim. As pessoas têm medo das polícias? Sim. Nós se cercamos. O cara, ele fala isso de forma surpresa, de nós nos cercamos, porque pra gente é normal a gente tá atrás dos nossos muros e tal. Mas nos Estados Unidos as casas, em sua maioria, não tem muro. A vizinhança ela é toda aberta. Então, o que a gente vive dentro de condomínio fechado aqui é a realidade de um americano lá. Você não tem muro e tal. Por quê? Porque você se sente seguro, é um ambiente seguro. Você não precisa estar ali se fechando dentro do seu mundo para se sentir protegido. Porque eles têm sim uma polícia que é eficiente, que tem um índice de corrupção baixo, que recebem o suficiente para ter uma boa vida, para garantir uma boa vida para sua família. Então isso falta sim. E devido a todas essas coisas não acontecerem no Brasil, a população também tem um pouco de medo da polícia. Isso é normal. Eu sei que os policiais estão ali dedicando sua vida, arriscando suas vidas, estão ganhando uma miséria. Então isso também é um assunto preocupante no nosso país e precisa ser mudado sim, e essa mudança tem que começar de algum lugar, e com certeza isso vai ser a partir dos nossos votos para as próximas eleições. Mas vamos, não vou nem comentar, é simplesmente concordo perfeitamente com o que está sendo dito aí, e é isso, acabou, é isso que acontece no errado. Faz lucro o empresário que é amigo de político. Ponto. Bom, o que eu posso falar é que eu moro numa região muito quente e aqui geralmente as casas não são preparadas para receber esse calor local. Pelo menos no Amazonas, em Manaus, a gente só fica com ar-condicionado e as casas não estão preparadas para isolar realmente termicamente e fica muito quente, muito abafado e tal. Então, vindo de um país em que neva, faz bastante frio, o frio é severo e tal, realmente deve ser muito difícil para um norte-americano chegar aqui e se adaptar ao nosso clima, que é muito quente, principalmente se ele morou no norte ou no nordeste do país. Esse 15 eu tenho que discordar completamente desse americano, ele não tem noção do que ele está falando. A culinária do Brasil é uma das mais diversificadas do mundo. Eu me vejo numa posição muito melhor comendo isso do que tendo 800 mil opções de pizza e hambúrgueres congelados para eu comer. Porque nos Estados Unidos realmente comida congelada é baratíssimo, mas para você se alimentar de uma forma mais saudável, você vai gastar uma grana aí.
Eu não sou a melhor pessoa para falar desse item, porque eu não sou uma pessoa muito sociável, mas o brasileiro ele tem essa mania de, tipo, tem sempre aniversário, tem sempre uma festa, um churrasco aqui e tal, reunir os amigos, tomar uma cerveja. Isso é normal, eu vejo isso acontecendo ao meu redor. Então, as pessoas da América do Norte, elas têm esse, digamos que essa bolha em que eles precisam ter um tempo sozinho para eles precisam ter um tempo para descansar, para aproveitar ali, tipo, a família e os filhos, eles ali estão ali bonitinhos, organizados na sua casa. E eu acho que é isso que ele está sentindo falta aqui, porque como a gente tem muito esse ar festeiro de sempre estar fazendo alguma coisa, você não tem esse momento privado para aproveitar. Bom, nos Estados Unidos é normal que aos 16 anos o jovem saia de casa e se mude para o campus da universidade e volte eventualmente só para férias e tal, visitas eventuais e bababá. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura. Geralmente a gente continua na casa dos pais. Eu, por exemplo, ainda moro na casa dos meus pais. E eu acho que isso realmente fortifica uma conexão com sua família que fica difícil você se separar dela depois de determinado tempo. Muitas pessoas falam assim: nossa, eu não consigo sair de perto da minha família. E eu consigo entender completamente por que elas falam isso. Só que ele diz que por conta disso as pessoas ficam se intrometendo. Tipo assim, o filho viveu com os pais até os 30 anos, aí ele sai de casa, vai casar e os pais ficam se intrometendo no casamento deles, achando que ainda podem tomar decisões. Eu acho que isso vale para os dois lados. Tanto o filho vai ouvir mais o pai por estar mais tempo com eles, quanto os pais vão se achar ainda responsáveis pelo filho por terem ficado tanto tempo com eles, por existir essa cultura realmente aqui no Brasil. Sou apenas obrigado a concordar. Sou apenas obrigado a concordar. Sou apenas obrigado a concordar. Bom, uma coisa muito comum nos Estados Unidos que eu via lá eram cervejas artesanais. Tinha tipo muitos lugares com cervejas artesanais. Fora isso, o número de marcas que existiam lá nas prateleiras era tipo enorme e os preços eram bem parecidos. Então você tinha uma gama gigante ali de tipos de cerveja que você podia experimentar pelo preço parecido. E realmente aqui no Brasil isso não acontece. A gente tem uma grande empresa que é a Ambev, que manda na porra toda praticamente. E ela meio que controla o mercado. Então a gente fica meio que preso a algumas marcas de cerveja. Então eu concordo com ele também. Nós não temos muitas opções de cerveja e as opções que nós temos são extremamente caras. Bom, esses são os pontos, essas são as minhas opiniões. Eu praticamente concordo com tudo que o cara falou, menos a parte da comida. Uma coisa que eu me revolta são as pessoas que reclamam do cara tá falando isso porque ele não é brasileiro. Tipo, e não vamos se enganar, você tem sim que se adaptar à cultura em que você está se infiltrando, digamos assim. Quando eu fui para os Estados Unidos eu tive que me acostumar com bastante coisa. Quando ele veio para o Brasil ele teve que se acostumar com bastante coisa. Isso não significa que essas coisas não incomodam, entendeu? Significa que você tem que engolir esse sapo e bola pra frente, entendeu? Então esse é minha conclusão. Não é porque ele não é brasileiro que ele não tem direito de reclamar. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem direito de expor essa opinião. Então se ele não gostou, ele pode muito bem vir e falar assim: não gostei. Nós como brasileiros temos a responsabilidade de ouvir esse tipo de coisa e parar para pensar no que realmente ele pode estar falando, que é verdade, e o que nós podemos fazer para que isso mude. Com a gente fazendo isso, cara, esse tipo de lista aí vai ficar cada vez menor com o tempo, cada vez menor. E aí sim, talvez a gente tenha alguma razão em reclamar quando alguém vem falar mal do nosso país. Pensa nisso.